De volta à ação imediata ao vivo pela TV Claré, e nosso beijo especial de hoje vai para a dona Jair, o filho Gessler e também a Jeanette lá do bairro Cervezão. Eu as encontrei hoje pela manhã e elas disseram que não perdem um programa, então nosso agradecimento para vocês. Mandar um beijo também para a dona Terezinha e o senhor Roberto do Bela Vista, que hoje estiveram visitando aqui a TV Claré e também disseram que acompanham sempre o Ação Imediata. Um beijo para vocês. Olha, e hoje no nosso Bloco Saúde nós vamos falar de um problema que acontece e muito com bebês recém-nascidos. Primeiro vamos acompanhar o drama vivido por uma família com uma filha de poucos meses. E é um acidente e muito perigoso. Vamos ver. O que estas duas mães têm em comum? Bebês com poucos meses de vida, mas além disso, elas já passaram por momentos bem complicados, envolvendo as pequenas meninas. E eu só pedi a Deus para não tirar ela de mim, porque eu falei que ela foi tão esperada, tão desejada, principalmente pelo meu filho, que queria tanto uma irmã, e de repente senti que em questão de segundos você poderia perder ela. Ainda até passei no sábado chorando, olhando no rostinho dela, chorando, que para mim... Ficar pensando, nossa, para mim essas horas era para ela estar morta, era para estar debaixo da terra, Deus me livre, né? Mas graças a Deus ela está aqui com nós, né? Esta médica é pediatra e neonatologista. A profissional está diariamente em contato com os recém-nascidos e também com as dúvidas e o desespero da maioria das mães. Ela relata que é muito comum acidentes envolvendo bebês, principalmente com poucos dias de vida, e alerta sobre um cuidado que pode evitar o engasgo com leite materno. É comum, principalmente recém-nascido, porque eles não têm muito essa organização entre sugar o leite materno e deglutir esse leite materno. E muitas vezes a mama da mãe está muito cheia de esguichar mesmo o leite. Então o neném não sabe o que fazer com aquilo. Vem tanto leite na boca que ele não sabe como pegar e deglutir aquele leite. Então uma das orientações é que a mãe esvazie bem a mama quando estiver muito cheia antes de pôr o bebê para mamar. E as consequências deixam claro o porquê as mães entram em pânico. O perigo pode ser muito maior e até fatal. Pode virar óbito. A principal consequência é broncoespasmo mesmo, é quando o leite vai para o pulmão do bebê. Isso pode acontecer uma pneumonia química, né, que a gente chama de pneumonite química, que é uma inflamação do pulmão. Pode acontecer uma telectasia, que é quando o pulmão fecha, porque aquele é tão irritativo que o pulmão fecha, então não entra e nem sai ar. Tá? Ou pode ter uma obstrução mesmo com o leite. Então, vira o leite, parar ali nos brônquios e não entrar e nem sair ar, não ter as trocas gasosas. Se ocorrer essa obstrução, leva a óbito mesmo, porque o nenê tem uma parada respiratória e logo em seguida uma parada cardíaca. Uma pneumonite, né, química, ainda tem tratamento para a gente fazer, com remédios mesmo, às vezes entra até com antibiótico, tudo. E uma atelectasia, que é esse fechamento do pulmão, é com fisioterapia que a gente resolve esse procedimento. Mas assim, não é uma coisa... É grave, mas não tão urgente quanto a obstrução mesmo total do leite. E nós continuamos aqui na maternidade da Santa Casa de Rio Claro e agora vamos mostrar na prática como devem ser feitos aí os procedimentos, até mesmo pelos próprios pais em casa, se caso acontecer algum acidente como esse com a criança. Eu estou aqui com a Patrícia, que é enfermeira, e vai mostrar na prática para a gente. Patrícia, então, se a criança engasgou com leite materno, qual que é o procedimento que deve ser feito na hora? Geralmente as mães, o que acontece? Elas entram em desespero. Conforme ela entra em desespero, ela não consegue posicionar o bebê e está cuidando dele. Primeiro passo, segure o peito, o tórax do bebê para que o bebê fique firme e abaixa o bebê, dando tapas nas costas de leve. O bebê, você virou, o bebê não está respirando ainda, ou o bebê ainda está engasgado. Dê tapas com a mão de forma que o movimento vá em direção à cabeça do bebê. Lógico que você vai ter o cuidado de fazer isso sem machucar o seu bebê. Então, são 5 movimentos aqui. Virou, o bebê ainda continua engasgadinho. Ache um local que você vá posicionar o seu bebê de apoio, lateralize a cabeça e aí você faz 5 compressões aqui no tórax. O leite que estiver parado na via aérea, com essa compressão, é para que ele saia pela boca. A tendência, lateralizado, o bebê não volta a engolir esse leite. Se ele estiver de cabecinha para cima, eu vou massagear, o leite vem e volta na boca. Lateralizado, o bebê age melhor. Eu acho que mais seria isso com as mães. E também a gente fala, assim que ela acabou de amamentar, coloque o seu bebê de cabeceira elevada, posicionado no ombro,
Às vezes até 15 minutos o bebê leva para arrotar. A mamãe não tem paciência muitas vezes. Aguarde esse arroto do bebê. Isso é o ar que o bebê engoliu durante a mamada, que se ele não regurgitar, a hora que volta com leite. E se ele está deitado, é onde ele broncoaspira. E é muito importante manter a calma nesse momento, né? Muito. É o mais difícil, mas a mamãe tem que manter a calma, que enquanto ela está atendendo o bebê dela, ela já pediu socorro para quem esteja próximo a ela, que vai ligar para o SAMU ou para o primeiro socorro que ela conseguir, enquanto ela vai fazendo a manobra. Patrícia, e o procedimento que não pode ser feito de jeito nenhum caso a criança esteja engasgada? A primeira reação das pessoas é o quê? A jogar o bebê para cima, a levantar, sacudir e soprar. Quando você sopra no rosto do bebê, ele assusta, ele vai voltar a engolir o leitinho que está parado na boca. Então, se ele não broncoaspirou nessa hora, muitas vezes ele pode acabar broncoaspirando sim esse leite. E aí você não consegue fazer todas as outras manobras e fazer com que o bebê volte. Realmente um desespero da família que relata que quando precisou não conseguiu contato nem com o SAMU e nem com o Corpo de Bombeiros. Eles mesmos que fizeram aí os procedimentos. E nós entramos em contato com os responsáveis para saber o que aconteceu, mas até o momento não recebemos resposta. Mas falando deste risco com bebês, nós fomos conversar com especialistas na Santa Casa de Rio Claro que vão explicar o porquê este tipo de acidente acontece e também como proceder para reanimar a criança. Preste atenção nas dicas. O que estas duas mães têm em comum? Bebês com poucos meses de vida, mas além disso, elas já passaram por momentos bem complicados, envolvendo as pequenas meninas. E eu só pedi a Deus para não tirar ela de mim, porque eu falei que ela foi tão esperada, tão desejada, principalmente pelo meu filho, que queria tanto uma irmã, e de repente senti que em questão de segundos você poderia perder ela. Ainda até passei no sábado chorando, olhando no rostinho dela, chorando, que para mim, ficar pensando, nossa, para mim essas horas era para ela estar morta, era para estar debaixo da terra, Deus me livre, né? Mas graças a Deus ela está aqui com nós, né? Esta médica é pediatra e neonatologista. A profissional está diariamente em contato com os recém-nascidos e também com as dúvidas e o desespero da maioria das mães. Ela relata que é muito comum acidentes envolvendo bebês, principalmente com poucos dias de vida, e alerta sobre um cuidado que pode evitar o engasgo com leite materno. É comum, principalmente recém-nascido, porque eles não têm muito essa organização entre sugar o leite materno e deglutir esse leite materno. E muitas vezes a mama da mãe está muito cheia de esguichar mesmo o leite. Então o neném não sabe o que fazer com aquilo. Vem tanto leite na boca que ele não sabe como pegar e deglutir aquele leite. Então uma das orientações é que a mãe esvazie bem a mama quando estiver muito cheia antes de pôr o bebê para mamar. E as consequências deixam claro o porquê as mães entram em pânico. O perigo pode ser muito maior e até fatal. Pode virar óbito. A principal consequência é broncoespasmo mesmo, é quando o leite vai para o pulmão do bebê. Isso pode acontecer uma pneumonia química, né, que a gente chama de pneumonite química, que é uma inflamação do pulmão. Pode acontecer uma telectasia, que é quando o pulmão fecha, porque aquilo é tão irritativo que o pulmão fecha, então não entra e nem sai ar. Tá? Ou pode ter uma obstrução mesmo com o leite. Então, vira o leite, parar ali nos brônquios e não entrar e nem sair ar, não ter as trocas gasosas. Se ocorrer essa obstrução, leva a óbito mesmo, porque o nenê tem uma parada respiratória e logo em seguida uma parada cardíaca. Uma pneumonite, né, química, ainda tem tratamento para a gente fazer, com remédios mesmo, às vezes entra até com antibiótico, tudo. E uma atelectasia, que é esse fechamento do pulmão, é com fisioterapia que a gente resolve esse procedimento. Mas assim, não é uma coisa... É grave, mas não tão urgente quanto a obstrução mesmo total do leite. E nós continuamos aqui na maternidade da Santa Casa de Rio Claro e agora vamos mostrar na prática como devem ser feitos aí os procedimentos, até mesmo pelos próprios pais em casa, se caso acontecer algum acidente como esse com a criança. Eu estou aqui com a Patrícia, que é enfermeira, e vai mostrar na prática para a gente. Patrícia, então, se a criança engasgou com leite materno, qual que é o procedimento que deve ser feito na hora? Geralmente as mães, o que acontece? Elas entram em desespero. Conforme ela entra em desespero, ela não consegue posicionar o bebê e está cuidando dele. Primeiro passo, segure o peito, o tórax do bebê para que o bebê fique firme e abaixa o bebê
dando tapas nas costas de leve. O bebê, você virou, o bebê não está respirando ainda, ou o bebê ainda está engasgado. Dê tapas com a mão de forma que o movimento vá em direção à cabeça do bebê. Lógico que você vai ter o cuidado de fazer isso sem machucar o seu bebê. Então, são 5 movimentos aqui. Virou, o bebê ainda continua engasgadinho. Ache um local que você vá posicionar o seu bebê de apoio, lateralize a cabeça e aí você faz 5 compressões aqui no tórax. O leite que estiver parado na via aérea, com essa compressão, é para que ele saia pela boca. A tendência, lateralizado, o bebê não volta a engolir esse leite. Se ele estiver de cabecinha para cima, eu vou massagear, o leite vem e volta na boca. Lateralizado, o bebê age melhor. Eu acho que mais seria isso com as mães. E também a gente fala, assim que ela acabou de amamentar, coloque o seu bebê de cabeceira elevada, posicionado no ombro. Às vezes, até 15 minutos o bebê leva para arrotar. A mamãe não tem paciência muitas vezes. Aguarde esse arroto do bebê. Isso é o ar que o bebê engoliu durante a mamada, que se ele não regurgitar, a hora que volta com leite. E se ele está deitado, é onde ele broncoaspira. E é muito importante manter a calma nesse momento, né? Muito. É o mais difícil, mas a mamãe tem que manter a calma, que enquanto ela está atendendo o bebê dela, ela já pediu socorro para quem esteja próximo a ela, que vai ligar para o SAMU ou para o primeiro socorro que ela conseguir, enquanto ela vai fazendo a manobra. Patrícia, e o procedimento que não pode ser feito de jeito nenhum caso a criança esteja engasgada? A primeira reação das pessoas é o quê? A jogar o bebê para cima, a levantar, sacudir e soprar. Quando você sopra no rosto do bebê, ele assusta, ele vai voltar a engolir o leitinho que está parado na boca. Então, se ele não broncoaspirou nessa hora, muitas vezes ele pode acabar broncoaspirando sim esse leite. E aí você não consegue fazer todas as outras manobras e fazer com que o bebê volte. Olha, essas são as principais orientações, mas é claro, a criança deve ser levada ao médico o mais rápido possível e passar por diversos exames. O mais importante é o raio-x para verificar as condições e se algo foi afetado. Eu quero agradecer a atenção das profissionais da Santa Casa que nos receberam ontem e passaram os esclarecimentos para a gente. Bom, o Ação Imediata de hoje fica por aqui. Continue na programação da TV Claré. Vem aí o Direto da Redação. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.